Bom dia, querida família. Este é o dia que o Pai preparou para nós nos alegrar nele. Então reúna a sua família, curta e compartilhe o link e vamos juntos adorar e bendizer ao Senhor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. E aquilo que Ele diz é a nossa verdade, é a nossa realidade. Então vamos cantar o que a palavra de Deus diz. Vamos viver a palavra, queridos. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos amou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar. Reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos amou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar. Reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Para reinar em vida, foi para isso que eu nasci. Em Jesus, a minha vida tem paz, amor, alegria, plenitude na vida de Deus. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Aleluia! Você nasceu para reinar sobre as circunstâncias. Creia na palavra e viva a palavra todos os dias, porque o Senhor é Deus, Ele não muda. Aleluia! Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos amou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar. Reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos amou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar. Reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Reinar em vida, foi para isso que eu nasci. Em Jesus, a minha vida tem paz, amor, alegria, plenitude na vida de Deus. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar. Aleluia! Glória a
Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor em salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse, você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer, você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Deus é bom, aleluia. Amados, como é bom estar aqui, trazendo uma palavra que eu creio que vem da parte de Deus. Eu creio, amados, que se nós nos conectarmos com essa palavra, nós nunca mais seremos os mesmos. Amém? Existe uma unção do Espírito quando a palavra de Deus ela é ministrada. Existe uma unção. Tem pessoas que acham que não só porque eu estou em casa, a palavra não vai fazer diferença, só faria diferença se estivesse numa unção coletiva. Mas, amado, deixa eu te dizer. Você está alimentando o seu espírito. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela produz o resultado ao qual ela foi destinada, ao qual ela foi lançada. Amém? Antes de começar, eu queria dizer que é uma honra poder estar ministrando, poder estar trazendo essa palavra. Eu tenho pensado muito em alguns temas esses dias, né? E, para minha surpresa, o Senhor mudou o tema hoje pela manhã. Mas, enfim, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele nos manda fazer.
Amém? Antes de começar, eu gostaria de orar. Se você que está aí, você que decidiu estar conosco agora, se conecte com o Espírito, se conecte com a palavra, sabe? Não fique disperso. Ouça, receba, faça parte disso. Dê cultos ao Senhor. Amado, não é porque você está em casa que você não pode cultuar o Senhor. Amém? Então, fique conectado, não fique disperso. Não perca nada, porque tudo aquilo que o Senhor traz para nós é precioso. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça, Pai, por um dia poderoso. Pai, nós sabemos que você já preparou todas as coisas. Pai, muito obrigada, Senhor, porque você tem nos guardado. Você tem cuidado de cada um de nós, Pai. Oh, como nós somos gratos, Senhor, por esse cuidado, pelo teu auxílio. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que você já preparou para nós. Pai, esse é o dia que você preparou para nós prosperarmos. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Pai, nós vamos estar alicerçados na Tua palavra. Pai, nós colocamos cativa a nossa mente, Senhor. E nós colocamos o nosso coração como uma terra fértil para absorver, Senhor, a semente da palavra. Pai, eu creio que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Amém? Amados, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela produz o fruto a qual ela foi destinada. Amém? E eu meditando em algumas coisas nesses últimos dias, e tem vindo, amados, sobre mim, sabe, uma indignação por todas as coisas que têm acontecido. Sabe, nós estamos passando, nós estamos em um tempo, né? Estamos passando por esse tempo e tantas notícias, sabe, tantas más notícias, tantas coisas que chegam até nós. E nós, como filhos de Deus, amados, nós somos resposta para essa terra. Nós somos resposta de oração. Nós somos um povo, amados, em que nós nascemos de novo para dar frutos. Sabe, você é resposta daqueles que estão perdidos. Você é resposta, amado, para aqueles que estão desesperados. Sabe, nós como igreja, nós não podemos ficar desesperados como o mundo está. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, sabe, o Espírito Santo é aquele que nos guia, o Espírito Santo é aquele que nos auxilia, o Espírito Santo é aquele, amado, que traz a verdade, sabe, para que nós possamos andar nela todos os dias. E nós não podemos, de modo algum, amados, nos conformarmos com as coisas, com os padrões do mundo. Isso não pode acontecer. Nós nascemos para fazer a diferença aonde nós passarmos. Sabe, você nasceu para fazer a diferença na sua família. Você nasceu para fazer a diferença no seu trabalho. Você nasceu, amado, para ser e para fazer a diferença na sua escola, na faculdade, por onde você passar. Sabe, na parada de ônibus, você nasceu para fazer a diferença ali. Amém? Foi para isso que você nasceu. E o tema da nossa ministração, amados, não seja somente mais um na multidão. Porque nós sabemos que Jesus, ele andava, né, por todos os lados, por várias cidades, por vários locais, e ele ministrava, ele fazia os sermões, ele operava milagres, ele fazia as coisas para a multidão. A gente sabe disso. Jesus, ele se compadecia da multidão. Jesus, ele de um modo geral, ele olhava e ele se compadecia de tudo que estava acontecendo por onde ele passava. E o resultado dessa compaixão de Jesus eram os milagres. Existe uma diferença, amado, entre a multidão e os discípulos.
para a multidão, Jesus ele tinha uma forma de falar, uma forma de pregar, de ministrar, de dar os seus sermões, né? E ele tinha todo um jeito de tratar com a multidão. Mas, amados, quando ele ia tratar com seus discípulos, era totalmente diferente. Sabe, os seus discípulos eram aqueles em que ele lançava algo ou falava algo para a multidão e depois ele se reunia com seus discípulos. E aí ele via e trazia, sabe, uma explicação mais clara para os seus discípulos. E os seus discípulos eram aqueles que acompanhavam Jesus por onde ele passava. Os seus discípulos eram aqueles, a multidão, amado, muitos que faziam parte daquela multidão, não estavam em todos os lugares. Mas os discípulos, por onde Jesus passava, os discípulos lá estavam. Então, o relacionamento que Jesus tinha com a multidão era totalmente diferente do relacionamento que eles tinham com os seus discípulos. Essa é uma verdade. Amém? E Jesus, ele dentro dos seus discípulos, amados, eu não vou dizer que Jesus tinha seus escolhidos, ou aqueles mais chegados, mas existiam em algumas passagens, alguns dos evangelhos, conta que Jesus, em algumas ocasiões, eles tinham 3 discípulos que acompanhavam ele. Né? E eram em lugares e em situações bem que ficaram registradas. Essas passagens onde Jesus estava com os 3 discípulos, que eu não vou dizer que são os mais chegados, mas eles estavam lá, em alguns episódios, episódios que ficaram registrados. O que eu quero dizer com isso? Amado, nós precisamos não sermos somente mais um. Nós precisamos fazer a diferença. Sabe, se você vê a vida dos apóstolos, quando eles andavam com Jesus, ou quando Jesus estava no meio deles, a vida deles era de uma forma, mas quando Jesus ressuscitou e o Espírito Santo veio sobre eles, amado, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. E nós vemos no livro de Atos o resultado da comunhão que Jesus tinha com seus discípulos e dos ensinamentos que Jesus tinha com eles. Esses resultados, eles apareceram depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Mas houve um tempo em que Jesus, ele ensinava e ele andava com seus discípulos e ele instruía os seus discípulos e ele falava acerca das coisas que iam acontecer, né? E os seus discípulos, e para a multidão Jesus falava no geral, mas para os seus discípulos ele fazia questão de explicar cada coisa que ia acontecer. Amém? E eu queria ler lá no livro de João, se você puder abrir, vai ser muito importante para você acompanhar. No livro de João, no capítulo 6, versículo 22, a partir do versículo 22, ele diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali. E Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem seus discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Não
não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe darás. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus, ele respondeu, amados. Essa multidão, elas vinham seguindo Jesus. Mas, em certo momento, Jesus se afasta, né? E logo depois ele pega o seu barco e vai para um outro lugar, né? E esses versículos, eles são posteriores àquele milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e dos peixes. Né, que tinha uma multidão e Jesus repartiu o pão e o peixe e alimentou toda aquela multidão. Né? E Jesus, ele coloca uma observação aqui. Esse povo, eles estavam indo atrás de Jesus para saber, mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Ou seja, nós não vimos o senhor partindo, e nem o Senhor e nem seus discípulos. E Jesus, conhecendo o coração daquele povo, amado, ele disse assim: ei, vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais miraculosos, ou seja, os milagres que aconteceram naquele lugar, mas vocês estão aqui em busca de pão, porque eu alimentei vocês. Né? E ele diz assim, no final do versículo, ele diz assim, ó: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A palavra. E aí era o ponto que eu queria chegar. Amados, a Bíblia diz que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. É muito claro isso. E eu sei que muitas vezes não fica muito claro para algumas pessoas. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: nem só de pão vive o homem. Na verdade, o homem vive de um alimento que é eterno. Sabe por quê? Porque o pão você come, daqui a pouco você sente fome. Mas a palavra, que é o pão da vida, você não vai mais ter fome. Aleluia. Amados, nós sabemos que Jesus, por onde ele passava, ele fazia a diferença. Mas, quando Jesus ressuscitou, quem ficou no lugar de Jesus? Os seus discípulos. E você sabia que os discípulos de Jesus, eles faziam aquilo que eles viam Jesus fazendo? Se nós lemos o livro de Atos, você vai ver os apóstolos fazendo coisas maiores do que aquelas que Jesus fez quando ele estava no seu ministério. Né? E nós trazendo isso para os dias de hoje. Amado, olha, assim como eu iniciei falando, que nós nascemos para fazer a diferença por onde nós passarmos, e isso é a grande verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você só vai fazer a diferença por onde você passar quando você estiver estruturado por dentro, quando você estiver alicerçado por dentro, quando você estiver tão convicto da verdade, tão convicto da palavra, que tudo aquilo que vai sair da sua boca é a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de desfazer as obras do diabo. A palavra dentro de você, amado, precisa fazer a diferença. Amém? Essa é a grande verdade. Você se alimenta da palavra para que quando a palavra saia da sua boca, amado, ela faça um estrago. Um estrago aonde? Um estrago nas obras da carne, nas obras do diabo, naquilo que o mundo está dizendo. Amém? Essa é a grande verdade. Amados, nós não podemos nos moldar ou andar de acordo com o curso desse mundo. O mundo está dizendo: a crise chegou aí, mas eu, como filha de Deus, que reconheço que sou filha de Deus, tenho a certeza e a convicção disso, isso está plantado dentro de mim, amado. Deixa eu te dizer,
Quando disserem, ou quando a voz do mundo disser, a crise chegou, eu vou dizer, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas a minha casa não vai ser atingida. Porque eu tenho a convicção dentro de mim. Eu sei que isso não vai acontecer. Amém? Não vai. Por quê? Porque eu declaro isso diariamente. Eu me alimento da palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E nós precisamos entender que nós precisamos andar nessas verdades. O que é andar nessas verdades? Sabe, a Bíblia diz, não se amolde com os padrões do mundo. Se o mundo está dizendo uma coisa, o que a palavra diz? A palavra, ela dá um curso diferente para aquilo que o mundo está dizendo. Nós, como filhos de Deus, nós estamos indo na contramão do mundo, essa é a verdade. É como o rio que corre. O rio corre para um lado e o crente está nadando para o lado contrário. O mundo é como um rio que está levando as pessoas para uma direção. Mas nós, como filhos de Deus, amado, nós estamos remando para a direção oposta. Sabendo que nós estamos firmados naquele que pode todas as coisas. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. É nisso que nós devemos estar alicerçados. É nessa verdade que nós devemos estar plantados. Essa é a verdade absoluta. Amados, não interessa. Eu sei que às vezes as pessoas podem dizer assim, mas isso você está louca quando você fala. Não, amados. Essa é a verdade. Nós é que precisamos nos moldar à palavra, não é o contrário. A palavra de Deus, ela não tem que se moldar a nós. A palavra de Deus, ela não tem que acompanhar o nosso ritmo. Na verdade, é o contrário. Existe algo que eu e você precisamos fazer. Existe algo que é de nós mesmos. Nós precisamos fazer. Vai acontecer, vai fazer a diferença, sim, se eu tiver atitude de fé. Se eu tomar uma decisão de me conectar com a palavra. Quando eu tomo a decisão de que, não, a partir de hoje, eu vou me alinhar à palavra, aí as coisas começam a acontecer. Amém? Só que muitas vezes nós estamos esperando que a gente ande de qualquer jeito e que a palavra se molde a nós, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque Deus, Ele estabeleceu os princípios. Nós é que precisamos andar nesses princípios. Nós é que precisamos estar alinhados à verdade de Deus, porque a verdade de Deus é absoluta. Amém? E nós precisamos estar com essa verdade tão plantada dentro de nós, amados. Nós só vamos gerar frutos. Nós só vamos dar frutos, amados, se nós tivermos essa certeza plantada dentro de nós. Amém? O discípulo, amado, o discípulo de Jesus, hoje nós, como discípulos, ou como aqueles que não são só mais um na multidão, nós temos regras que a gente precisa andar nelas. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Romanos que nós devemos renovar a mente com a palavra. Nós devemos renovar a mente com a palavra. Então, essa é uma verdade. Quando você decide ou quando você acha que você não precisa fazer essas coisas, você está se enganando. Porque você só vai encher o seu espírito, só alimentar o seu espírito se for através da palavra de Deus. Você só vai se fortalecer por dentro se for através da palavra de Deus. Você só vai se parecer com o seu mestre através da palavra de Deus. Sabe? Jesus falava assim, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que meu pai faz, ou aquilo que meu pai me mandou fazer. Sabe, Jesus, ele era muito convicto de quem ele era. Jesus, ele não ficava dando ouvido às coisas que as pessoas ou que o mundo dizia a ele. Não.
Jesus simplesmente cumpria aquilo que a palavra dizia. E porque ele cumpria aquilo que a palavra falava, amados, acerca dele, acerca de todas as coisas, porque ele cumpria os princípios, sabe, as coisas aconteciam. Jesus, ele não andava preocupado com absolutamente nada. Jesus não andava preocupado com absolutamente nada. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que era filho de Deus. Ele sabia, mas que bastava dar uma ordem. Ele sabia que ele dando uma ordem, as coisas aconteciam ao seu redor. Ele sabia, amado, que tudo que ele precisava é ele ter um nível de intimidade com Deus, onde Deus ia trazer todas as instruções para ele. Nós vemos isso quando ele foi escolher os seus discípulos. Ele passou a noite orando. Ou seja, ele passou a noite em comunhão com Deus. E na manhã seguinte, ele tinha as respostas. Mas, amados, nós costumamos fazer isso. Nós damos prioridade à comunhão. Nós damos reverência ao Senhor. Nós, somente um exemplo, quando nós estamos no culto, como é que nós estamos nesse culto? Nós estamos lá para receber ou nós estamos lá para dar culto ao Senhor? Eu não sei se você sabe, mas existe uma forma certa de você vir aos cultos. Ou existe uma forma certa de você ouvir aí na sua casa a palavra que está sendo ministrada. Tiago, ele diz assim, lá no livro de Tiago, fala assim: como é que você tem que fazer para você ouvir a palavra? Como é que você tem que fazer para você, para que você venha absorver a palavra? Como é que você tem que fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer, amado, é se despojar. Ou seja, você se livrar de tudo aquilo que possa bloquear ou que possa roubar a palavra. Você tem que deixar de lado. Você tem, amado, que está ali entendendo o que você está fazendo. Você tem que saber e entender que você está ali para prestar um culto ao Senhor. Você não está ali, amado, para ficar pensando em outras coisas. Essa é a forma certa. E aí Tiago diz assim, olha, depois que você se despojar, depois que você se liberar de tudo isso, deixar essas coisas de lado, pensamento de lado, tudo aquilo que possa roubar a semente da palavra, o que você faz? Você acolhe com mansidão. Ou seja, você guarda, você tem o cuidado em guardar essa palavra. Para quê? Para que essa palavra gere frutos. Amém? Eu queria que vocês abrissem no livro de Lucas, no capítulo 14. No versículo 26, ele diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser os meus discípulos. Ou não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Amém? Amados, qual será a recompensa de alguém que diz assim: eu tenho como precioso o meu pai. Eu tenho como precioso o meu pai. Esse é o precioso. Eu deixo. E quando a Bíblia diz assim, que você deixa pai e mãe, ele não está dizendo que você abandona. Ele está falando assim, antes da família, antes do seu pai, antes da sua mãe, antes dos seus filhos, antes do seu cônjuge, você precisa colocar o Senhor. O Senhor precisa ser a prioridade na sua vida. Sabe? Ao amanhecer, a sua prioridade precisa ser Deus. Ao anoitecer, amados, a sua prioridade precisa ser Deus. Quando você for fazer um negócio, você precisa compartilhar com o Senhor. Sabe? Você tem um Espírito Santo habitando dentro de você para te dar as respostas que você precisa.
Aquela coisa que você tem dificuldade em fazer, uma dificuldade em tomada de decisão. Se você colocar o Espírito Santo junto com você para tomar uma decisão, quando você prioriza aquilo que Ele está dizendo, ou a instrução que Ele te está dando, amado, a probabilidade de você errar é nula. Porque Ele sabe do que Ele está falando. Ele sabe, amado, que Ele sabe aquilo que nós precisamos. Nós nascemos com um propósito. E nós seremos extremamente felizes quando nós estivermos dentro ou no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. No centro daquilo que Deus planejou para mim e para você. No centro daquilo, amado, que Deus já arquitetou. Tudo que a gente precisa é se colocar à disposição. Tudo que a gente precisa, amado, tudo que a gente precisa ser é um discípulo. O que Jesus fazia? Como era que Jesus fazia em certa ocasião? Quando acontecia isso, qual era a resposta? Como era a forma de Jesus amar? Como Jesus instruía os seus discípulos? O que Jesus falava? Como era a vida de Jesus? Amém? E baseada nessas coisas, nós podemos tomar as decisões. Por quê? Porque Jesus, ele era guiado pelo Espírito. Jesus, ele era guiado pelo Espírito. Então, ele sendo guiado pelo Espírito, tomava as decisões da forma correta. Por que não eu e você? Quando nós damos ouvido à palavra, quando nós damos ouvido, amados, àquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer, ou a resposta, ou a instrução que Ele tem para nós, amado, nós não vamos errar. Nós não vamos errar. A multidão, uma das características, amado, da multidão, é que ela ouve, ela até ouve, e ela até vê, mas ela não se envolve. Sabe, essa característica da multidão, a gente precisa estar nos avaliando e nos analisando para ver se essas características não cabem a nós. Será se nós não estamos fazendo isso da mesma forma? Porque uma multidão, amado, ela vai pegar no atacado. É uma coisa que a pessoa fala e ela pega no atacado. Mas aquele que vai além, aquele que decide ser um discípulo, aquele que decide ser diferente, aquele que decide ouvir a palavra, aquele que decide conhecer o seu Pai, aquele que decide, amado, ouvir as instruções, aquele que diz assim, eu não vou tomar nenhuma decisão até que o Espírito me responda, ou até que o Espírito me dê uma instrução. Esses, eles são diferentes. Eles são totalmente diferentes, amado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não basta, amado, simplesmente você está no meio. Não, eu estou vindo para a igreja, eu trabalho no departamento, eu faço isso, eu faço aquilo, mas, amado, precisa ter um envolvimento com a palavra. Esse envolvimento precisa ser algo claro, contínuo, precisa ser algo, sabe, onde você entende aquilo que o seu Pai está dizendo. Não é somente, amado, você sentar e escolher que palavra você quer ouvir, ou escolher o ministro que você quer ouvir. Não é assim, isso não é o suficiente. O suficiente é você considerar que é Deus que está falando através daquela pessoa e que aquela palavra que está sendo ministrada, ela vai fazer a diferença na sua vida. E que se você considerar e se você se alimentar com essa palavra e se você resolver praticar aquilo que você já aprendeu, a sua vida muda. A sua vida não mais será a mesma. Essa é a grande verdade. Então, amados, eu estou hoje de manhã aqui somente para aconselhar você. Não seja mais um no meio da multidão. Não seja, amado, mais um ouvinte.
Não seja, amado, mais um daquele que diz assim, não precisa me falar, não, porque isso aí eu já sei. Sabe, considere a palavra. A palavra, ela se renova todos os dias. Você lê um versículo hoje, amanhã você lê o mesmo versículo e algo diferente salta aos seus olhos. Então, nós precisamos, amado, considerar. Considere o Espírito, considere a palavra, considere, amado, os dons que Deus te deu. Considere, sabe, quando você for ouvir a palavra, quando você for tirar aquele tempo com o Senhor, sabe, que seja um tempo de qualidade, não seja somente mais um tempo. Eu vou tirar aqui 5 minutos. Não, que seja o tempo, que seja o devocional, que seja a comunhão. Não, hoje eu vou tirar um tempo para me encontrar, foi um encontro marcado por Deus, e eu vou estar ali 100%. Eu vou me entregar 100% a essa comunhão. Sabe, aí você vai começar a experimentar coisas que você jamais experimentou. Porque Deus, amados, Ele tem presentes para nós. E são coisas diárias, são coisas cotidianas. O que nós precisamos fazer? Nos fortalecer por dentro. Quando nós nos fortalecemos por dentro, a própria palavra nos levanta, o próprio Espírito nos instrui e nós não vamos fazer coisas erradas ou não vamos tomar decisões erradas. Sabe aquelas decisões que vão mudar a sua vida? Aquelas decisões que vão fazer a diferença ou que pode ser um divisor de água na sua vida? Amado, coloque isso nas mãos do Senhor. Peça instrução a Ele, sabe? Não pegue uma instrução por atacado. Vá no seu quarto, sozinho com o seu pai. Tenha comunhão com Ele. Converse com Ele. Ouça o que Ele tem a dizer. Porque o que o Senhor tem, Ele tem instruções específicas para mim e para você. Ele tem, amado, momentos de comunhão, de qualidade. Ele quer se fazer conhecido. Ele quer se apresentar a você. Ele quer que você conheça a palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, que é Jesus. E essa verdade vai libertar você. Quando nós falamos isso, quando a palavra está falando acerca disso, amado, ela não está falando que você vai ser liberto apenas em uma área. Você vai ser liberto em todas as áreas. Amém? Você nasceu para prosperar. Você nasceu para avançar. Sabe, você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu, amado, como aqueles que nasceram para reclamar. Não. Levante-se por dentro. Saiba, amado, que você é filho. É filho de um rei. Um filho de um rei, amado, ele reina. O filho de um rei, amado, ele não está preocupado com o que ele vai vestir amanhã, com o que ele vai comer amanhã, como ele vai fazer amanhã. Não. Ele simplesmente, amado, ele sabe que todas as tuas necessidades já foram supridas. Ele sabe, amado, que por mais que uma adversidade ela chega e ela passa, ela não fica. A consciência, amado, de que você é filho. A consciência, amado, de que você nasceu para fazer a diferença onde você está. Você nasceu para fazer a diferença na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Você nasceu para fazer a diferença na vida dos seus filhos. Você nasceu, amado, para fazer a diferença na vida do seu patrão. Se levante por dentro, porque essa consciência vem quando você conhece a palavra, quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece, amado, quem Deus é, como Ele te amou. Amado, Ele escolheu amar você. Sabe, você não precisou fazer nada. Tudo que você precisou foi aceitar todos os presentes que Ele tinha liberado para você. Sabe, a cura já é sua. Pegue isso como verdade. Agarra isso como a verdade. Sabe, não larga.
Não larga essa verdade. Essa verdade é uma verdade absoluta. Amado, você nasceu para prosperar. Você nasceu para ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Você nasceu, amado, para ser um sucesso. Na verdade, você já é um sucesso. Você precisa entender que você é. Porque você só vai andar nessas verdades, amado, quando você entender essas coisas. Amém? Não se disperse. Não fique, amado, como aqueles que sonham. Não, pegue a verdade, coloque essa verdade para dentro, sabe? Se alimente dessa verdade todos os dias. Renove a mente com essas verdades diariamente. Sabe, converse com o seu pai. Tire um tempo com ele. E ele vai te dar as respostas para tudo. Sabe, ele vai guiar você pelo caminho certo. Ele vai guiar você, amado, por caminhos, não caminhos dolorosos, mas caminhos de paz. Aquilo que você vai, as instruções que o Senhor e que o Espírito traz para nós, amados, é como, com a paz que excede todo entendimento. Porque os filhos de Deus, eles são guiados pela paz. E não há dinheiro no mundo, amado, que compre a paz. Não há dinheiro no mundo, amado, que pague a paz que excede todo entendimento. Não tem. Não tem dinheiro no mundo, amado, que pague um relacionamento com o seu pai. Não tem, amado, nada que você possa fazer, sabe, que você possa ter como moeda de troca. Porque o que o Senhor fez por você, amado, foi algo único. Jesus, o Filho de Deus, assim como Deus decidiu dar o seu único filho, Jesus, ele resolveu, ele decidiu ir até a cruz. Ele decidiu morrer por nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que muitas vezes nós lembramos de um Jesus como criança, muitas vezes nós lembramos de Jesus na cruz, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele não é mais criança, e Jesus também não está morto, ele ressuscitou, e ele nos arrancou do império das trevas, amado, e hoje, eu e você temos a oportunidade de termos uma vida abundante, por conta do sacrifício que ele fez, amém? E nós não podemos ser negligentes. Nós devemos, amados, estar conectados com essas verdades o tempo todo. Sabe, quando vier algo para amedrontar você, você devolve com a palavra. Quando vier algo, amado, para desestruturar você, você lança a palavra. Essa palavra, ela não é simplesmente uma palavra, ela é o poder de Deus. E ela vai destruir todas as obras do diabo. É isso que ela vai fazer. Amém? É isso que ela vai fazer. Amado, você nasceu para ser luz. E onde a luz está, as trevas, elas não permanecem. Aonde está a luz, as trevas, elas têm que sair. Elas têm que partir em retirada. Elas não podem permanecer. Então, amado, se em algum lugar da sua vida existe trevas, deixa eu te dizer, existe uma resposta. Existe uma forma de você se livrar disso. Então, amado, não seja simplesmente aqueles que recebem as instruções por atacado, mas seja aquele, amado, que se levanta, sabe, com ousadia, querendo entender cada dia mais as instruções que vêm do Senhor. Porque somente com as instruções do Senhor é que você vai prosperar, é que você será próspero em todas as áreas, será próspero em todas as áreas da sua vida. E eu sei que muitas pessoas acham que isso não é possível, mas isso é totalmente possível. Só basta você decidir. Tudo, amado, tudo na nossa vida, ela começa a partir de uma decisão. Eu decido dar ouvido à palavra. Eu decido estudar a palavra. Eu decido me encher do Espírito. Eu decido orar em outras línguas. Eu decido me levantar por dentro. Eu decido criar uma estrutura. Eu decido. Então, amado, quando a gente decide,
Quando você decide dar um passo para o Senhor, amado, Ele vai cuidar de você. Ele vai guardar você. Sabe, Ele já supriu cada uma das suas necessidades. Ele já supriu cada uma das suas necessidades. Ele já fez. Sabe, nós não precisamos, amado, estar batendo cabeça para tentar encontrar coisas. Não, Ele já fez. Tudo que nós devemos fazer é alinhar a nossa vida à palavra. Tudo aquilo que nós devemos fazer é dar ouvido às instruções dEle. Porque nas instruções dEle, o caminho vai ser reto. O caminho vai ser um caminho de paz. O caminho vai ser um caminho livre para você andar. Para você prosperar, para você andar em saúde divina, sabe? Para que as coisas do mundo não abalem você, para que as más notícias, amado, não façam nenhuma diferença. Sabe, notícias vão chegar, mas elas não vão ficar, porque você vai estar cheio do Espírito, você vai estar cheio da palavra, e quando as más notícias chegar, você tem resposta, amado, para dizer, aqui não. Não pode pousar na minha cabeça. Não pode pousar na minha cabeça. Porque eu sou cheia da palavra. Porque eu sou guiada pelo Espírito. E no Espírito nós temos as instruções. No Espírito é que nós nos fortalecemos. É no Espírito, amados, que nós nos tornamos algo além da multidão. Então, nessa manhã, amados, e eu queria encerrar dizendo que a nossa vida, toda a nossa vida, ela é baseada, amados, em decisões. Toda a nossa vida é baseada em decisões. E nós temos a oportunidade diária de tomar decisões. E aceitar Jesus é uma decisão. Sabe, ser filho de Deus é uma decisão minha e sua. É uma decisão que você precisa tomar. Sabe, ninguém vai poder tomar essa decisão por você. Ninguém. Ninguém, amado, vai poder tomar a decisão de se achegar a Deus. Você precisa decidir se achegar a Ele. Aí Ele vai se achegar a você. E se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, amados, esse é o seu dia. Essa é a oportunidade que Deus te deu para que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa confessar Ele com a boca, diante das pessoas, amados. Então, eu queria que, se você ainda não confessou Jesus, eu gostaria que você fizesse essa oração, sabe, de entrega, dizendo assim, Pai, dizendo assim, Senhor, eu entrego a minha vida em suas mãos, e eu decido ser seu filho, eu decido fazer parte da sua família, eu decido ser um filho seu, eu decido e eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, amém? Amados, você que fez essa confissão pela primeira vez, aí debaixo aí nos nossos links tem o endereço da igreja, tem telefone, acessa, né? Se você está perto de alguém que faz parte da nossa igreja, pergunta como fazer. Se você não está próximo a nós, procure uma igreja, sabe? Nós não estamos aqui divulgando placa, mas nós estamos aqui divulgando o nome de Jesus. Amém? Você não pode ficar de fora. Você não pode ser, amados, aquele que vai ficar, sabe, sem fazer parte da família de Deus. Essa é a sua oportunidade. E eu queria somente orar para nós finalizarmos e dizer, amados, que essa decisão de aceitar Jesus, essa decisão de nos levantar por dentro, essa decisão de não sermos somente mais um na multidão, amado, isso é algo que vai
mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Amém? Sabe, eu sei que muitas pessoas às vezes acham que nós estamos aqui somente para divulgar o nome da igreja, mas sabe, nós fazemos isso porque nós amamos você. Nós fazemos isso, amados, porque nós sabemos, sabe, nós conhecemos o nosso Pai, nós sabemos que estar com o Senhor é o melhor lugar. Amém? Eu queria somente orar para agradecer. Pai, nós te damos graças. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos pela tua fidelidade. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade. Senhor, nós somos tão gratos por sermos teus filhos. Pai, nós somos tão gratos, Senhor, porque a tua palavra fez diferença na nossa vida. Pai, nós não somos da mesma forma que éramos antes. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque você nos assiste em todo o tempo. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos levanta, a tua palavra, Senhor, não nos deixa cabisbaixo, não nos deixa cair, não nos deixa tropeçar. Pai, somos gratos, Senhor, porque você decidiu ser nosso Pai. Oh, e você, Pai, tem nos guardado todos os dias. E por isso, Pai, nós te damos graças. Nós somos gratos por você, por Jesus, pela palavra, pelo Espírito. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. O nosso lugar é na tua presença todos os dias, reconhecendo a sua bondade, seu amor e a sua fidelidade. Não tememos mal nenhum, tu estás conosco. No esconderijo, onde eu posso descansar, no teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Não tememos mal nenhum. Tu estás conosco. Obrigado, Pai. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. Na tua presença. Vivemos em paz. Na tua
habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em